O cigarro já foi tido como um acessório quase que indispensável para muita gente, e nos anos 60, fumar era visto como um rito de passagem para a vida adulta, o que, por sinal, atraía muitas pessoas, e quem fumava tinha a sensação de ser uma pessoa moderna. Fumar era algo normal, ainda mais quando se tinham astros de Hollywood em nossas telas incentivando a essa prática. Só que a partir dos anos 90, as consequências do tabaco começaram a aparecer, com pessoas sendo diagnosticadas com câncer, doenças cardíacas e respiratórias. E hoje já se sabe que o tabaco contém mais de 7 mil produtos químicos tóxicos e que mais de 8 milhões de pessoas por ano pagam com a vida. Então, a partir dos anos 2000, se iniciaram diversas campanhas contra o tabaco, onde ele passou a ser associado ao mau cheiro e doenças fatais, e até mesmo a um hábito marginalizado, o que fez muitas pessoas terem aversão ao cigarro. Mas mesmo com tantas consequências horríveis que o hábito traz, é quase impossível se libertar desse vício. Só que de repente, o mundo parecia ter encontrado uma solução: os vapes, cigarros eletrônicos com aparência moderna, que têm um bom cheiro e criado inicialmente com um único objetivo: incentivar o fumante a parar de fumar. Só que as coisas não saíram como planejado, e ao invés de deixarem o cigarro, muitas pessoas passaram a consumir os dois, e quem não fumava passou a usar os vapes, já que os tais são vistos como um produto menos danoso à saúde. Mas qual a diferença entre os vapes e os cigarros convencionais? E será que os vapes são mesmo uma solução eficaz para os fumantes e uma boa alternativa para quem não fumava? É o que veremos nesse vídeo. Fumar é um hábito muito mais antigo do que as pessoas imaginam. Registros do século X já mostram um charuto feito de folhas amarradas com um barbante. Já os astecas fumavam o tabaco em pedaços de junco oco e em tubos de cana. E nativos do México e das Américas usavam casca de milho e outros vegetais secos para envolver o fumo. Só que o cigarro como conhecemos hoje, que tem suas folhas picadas e enroladas em papel, surgiu de uma improvisação na Europa. No século XVI, os mendigos de Sevilha, na Espanha, que não tinham dinheiro para comprar os já tradicionais charutos, eles enrolavam em tiras de papel os restos das pontas dos charutos que eram descartadas nas ruas para fumar. E foram precisos só 2 séculos para esse hábito se espalhar por todo o mundo, e hoje move uma das indústrias mais ricas da nossa história, e até poucas décadas atrás, o cigarro era visto como um acessório elegante. Só que as coisas mudaram. Foi em 1957 que pela primeira vez o governo federal americano se pronunciou contra os cigarros, indicando que as pessoas não deveriam fumar, e em 1965 foram implementados os primeiros avisos de perigo à saúde nas embalagens, e em 70 foram banidos as propagandas do rádio e da televisão. Já aqui no Brasil, em 1986, foi criado o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que existe até hoje e coordena ações que conscientiza a luta contra o tabagismo em todo o sistema público de saúde. E em 1990, o primeiro imposto específico sobre os cigarros entrou em vigor, e em 1996, os rótulos de aviso de danos à saúde começaram a ser incluídos nas embalagens dos cigarros. A publicidade foi severamente limitada e houve um aumento de preço nos tabacos, e as primeiras leis sobre as quais ambientes de fumo era permitido entraram em vigor, proibindo o uso do tabaco em locais fechados. E no início dos anos 2000, as imagens de advertências ficaram mais fortes e explícitas como são até hoje, mostrando fotos reais dos efeitos negativos do cigarro na saúde. E o período de 2007 a 2009 viu uma série de leis estaduais e municipais sobre a restrição de ambientes de fumo serem aprovadas. E com a destruição da saúde, o mau cheiro e cigarros cada vez mais caros, as pessoas foram se afastando dessa prática. Só que não demorou muito para os cigarros modernos e evoluídos aparecerem, com uma proposta totalmente diferente. Cigarros que são eletrônicos, têm um bom cheiro e aparentemente não fazia tanto mal à saúde. E foram com essas e outras informações que os vapes se popularizaram e ganharam de fato a boca do povo. Só que infelizmente, os vapes estão longe de ser uma boa alternativa, e o motivo eu te conto agora. Em 2004, os cigarros eletrônicos foram introduzidos no mercado global, como uma alternativa menos prejudicial ao consumo dos cigarros tradicionais. Os vapes funcionam assim:
O dispositivo contém na parte de cima um espaço para pôr o líquido, por dentro ele tem uma bateria e uma bobina. Quando acionado por um botão, a bateria fornece energia para a bobina aquecer e com o calor gerado pela bobina, o líquido do aparelho se transforma em vapor para ser inalado, e é daqui que vem o termo vape. E a grande proposta inicial que ele faria menos mal à saúde é que em vez da queima acontecer por combustão como no cigarro convencional, os vapes funcionam por vaporização. E por ter essa imagem de não fazer mal à saúde, ele chamou a atenção até de quem não fumava e tinha curiosidade pela prática, pessoas que enxergaram uma oportunidade perfeita para matar a curiosidade sem prejudicar a saúde. Só que o pior vem agora. O aumento significativo no uso dos cigarros eletrônicos veio mesmo nos adolescentes e que inclusive não fumavam, e que por achar que o produto fosse inofensivo passaram a usar os vapes, mas o que acaba passando batido é que os vapes contêm nicotina, que é o que causa o vício. E a falta de conhecimento da nicotina nesses produtos por parte dos adolescentes tem sido um dos fatores que podem ter alimentado uma atual epidemia, onde 1 a cada 5 jovens usam ou já usaram os vapes. E os resultados desse consumo vêm no cérebro dos adolescentes, que ainda estão em desenvolvimento, e a exposição à nicotina tem sido associado a déficits cognitivos e prejuízos na memória e na função executiva. Os cigarros eletrônicos têm sido associados a um aumento de impulsividade, com um estudo em animais mostrando que a exposição ao vapor do cigarro eletrônico durante períodos de rápido crescimento do cérebro, como é o caso dos adolescentes, pode causar hiperatividade e mudança de comportamento impulsivo. E o que foi observado nos últimos anos é que esses adolescentes são afetados de forma única pela nicotina e muitos acabam progredindo para o uso dos cigarros convencionais. E estudos mostram que alguns dispositivos contêm 59 mg de nicotina, o que é igual à nicotina de 20 cigarros, e o pior é que 63% dos adolescentes não sabiam que os vapes contêm nicotina. E os danos não ficam só nos adolescentes que não fumavam. Os cigarros eletrônicos têm mais de 80 compostos, cujas combinações são até desconhecidas e podem desenvolver uma espécie de pneumonia aguda no usuário, onde os sintomas são dificuldades de respirar, cansaço, tosse, dor abdominal, náusea e vômito, como foi o caso do Pedro, que depois de usar o cigarro eletrônico por apenas 1 ano, teve que fazer uma cirurgia para drenar água do pulmão e tinha dificuldade para subir uma escada. E os médicos explicam que qualquer substância que chegue aos pulmões que não seja ar pode causar inflamação, e as coisas pioram quando o vapor vem misturado com essências que podem conter substâncias químicas nocivas que não são percebidas por quem usa por causa da fragrância. E assim como o do Pedro, são inúmeros os casos de pessoas com doenças causadas pelo uso dos vapes e até alguns relatos de morte. E a pergunta que fica é: onde que os vapes estão contribuindo para uma melhora na saúde? Não podemos negar que em alguns casos os vapes podem sim ser uma solução, ou pelo menos é o que diz um estudo realizado na Europa, que mostrou que mais de 6 milhões de fumantes pararam de fumar e 9 milhões diminuíram o uso dos cigarros convencionais usando os vapes. E apesar dos vapes serem legalizados em mais de 80 países, aqui no Brasil, desde 2009 a venda, comercialização e importação é proibida. Mas nem parece. Na internet, nas ruas e nas tabacarias é muito fácil encontrar os produtos sendo comercializados a todos os preços. E porque ele é proibido por aqui, é bem simples. Uma pesquisa feita pelo governo americano mostrou que o consumo dos cigarros eletrônicos com nicotina foi 7% menos eficaz do que outras estratégias para largar o vício. E mesmo com alguns dados que podem ser positivos, em 2022 a Anvisa revisou a questão, mas decidiu manter a proibição dos dispositivos por aqui, alegando que os argumentos científicos que balizam a decisão incluíram o fato de os estudos mostrarem que o uso dos cigarros eletrônicos não é útil para tratar o tabagismo ou parar de fumar, além de causar dependência e riscos à saúde devido à presença da nicotina. E um outro ponto citado é o fato dos usuários desses dispositivos tenderem a acreditar que os riscos são menores e não se considerarem mais fumantes, o que faz as pessoas relaxarem e exagerarem no uso dos vapes. E tanto para a defesa quanto para as críticas, são fortes os argumentos usados nesse assunto. No entanto,
Os médicos ressaltam que a mesma orientação dada aos cigarros convencionais servem para os eletrônicos, ou seja, o tabagismo pode matar ou causar danos aos fumantes passivos. Agora me conta aqui nos comentários o que você acha dessa prática e se alguma vez já usou algum tipo de cigarro. E eu sou o William do canal Documentariando. Aqui eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de um mini documentário. Faça a sua inscrição aqui no canal e em breve nós vamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. E nesse exato momento tá aparecendo aí na sua tela outros 2 vídeos que eu fiz para você. E qualquer um deles que você escolher, com certeza você vai gostar. Aperte um deles aí e nós nos vemos lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.